Olá pessoal, bom dia para vocês que acompanham. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Hoje eu separei 3 versículos para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E a gente vai pensar sobre a vida do apóstolo Paulo, né? A gente sabe, muitas pessoas conhecem a vida do apóstolo Paulo, o que ele era antes dele se converter, antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. E esse encontro mudou a vida dele completamente, né? Isso é muito importante. Mas algumas coisas que eu gostaria de ler com vocês e nós vamos tirar algumas lições aqui hoje. O primeiro trecho nosso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 49 e os versículos 27 e o versículo 28. Veja o que diz lá. Diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Quero que você note essa expressão que está escrita aqui. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Isso aqui, eu estava meditando sobre isso, e isso é algo interessante. Isso mostra muito a vida antes, né, do apóstolo Paulo ali, dele ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele vai falar de que tribo que ele era lá em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 5. Abra comigo lá em Filipenses 3 e 5. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, presta atenção aqui, ó, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. E ele continua falando, né? Vamos ler o versículo 6 para dar o contexto. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que ele era um homem que ele entrava ali nas casas dos cristãos, ele tirava aquelas pessoas para fora. E é realmente isso, amados. Quando a pessoa não tem Cristo, ela é dessa forma. Ele não fazia isso porque ele queria, porque ele pensava que ele estava agradando a Deus. Ele fazia isso por causa da sua ignorância. E ele era exatamente isso daqui, ó. Lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Se a gente for parar para pensar, Paulo estava ali na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado e vão falar que aquelas pessoas que estavam ali deixaram os despojos, né, as roupas ali, as suas capas no pé de Saulo de Tarso. Eles deixaram ali. Então era isso que ele fazia. Ele entrava dentro dos lugares, tomava aqueles cristãos. E, amados, é exatamente isso que acontece. Tem muitas pessoas, antes delas se converterem, você vai ver que elas vão ter uma mudança muito grande. Porque às vezes tem pessoas que são pessoas que não têm domínio, não têm controle. Elas são como isso, um lobo devorador. Não é porque elas querem, é porque elas não têm condição de se controlar. E se a gente for ler lá em Atos, né, o livro de Atos fala no capítulo 26, né, e os versículos 9 a 11, fala isso, né? Aqui Paulo falando, né, fala assim, ó, 26, 9 a 11, diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, observa essa parte, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, ó o lobo devorador aí, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Então é isso daqui que Saulo era, amados. Ele era perseguidor, ele perseguia os cristãos.
E amados, tem muitas pessoas que elas não querem aceitar. Sabe aquelas tipo de pessoa que elas têm a resistência, elas perseguem os cristãos tanto para ter uma pega, para falar, ó, mas você não é cristão, você não serve a Cristo. Eu quero dizer para você, toda pessoa que ainda não tem Cristo, ela está na ignorância. E aqui Paulo era um lobo, mas pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se transformou numa ovelha. Ele era um lobo devorador e agora ele é uma ovelha que tem dono. E agora ele está sendo usado pelo Senhor. Antes ele era usado como lobo, e o lobo é usado por quem? O lobo é usado pelo inimigo, o diabo, né? O diabo usa essa expressão lobo assim nesse sentido, né? Fica ali como lobo no meio das ovelhas, né? Então ele era isso. Saulo de Tarso era um lobo, mas quando ele teve esse encontro com Cristo, tudo mudou. O lobo virou uma ovelha. Aquele que perseguia a igreja agora está sendo perseguido. Ele está aprendendo a padecer pelo nome de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Qual dessas duas pessoas você tem sido? Você tem sido o lobo ou você tem sido a ovelha? Só há uma opção. Ou você é o lobo ou você é a ovelha. Não tem como ser as duas coisas. Ou você é o lobo, você ainda está perseguindo a Cristo, né? Porque quando a gente ainda não é salvo, a gente está em rebeldia contra Cristo. A gente está sem estar com Cristo, a gente não tem paz. Então, o que você tem sido hoje? Paulo fazia isso na sua ignorância, por causa da falta de conhecimento de Cristo. Ele pensava que estava agradando, mas era muito contrário disso. E é interessante, né, que a tribo que ele foi instalada, né, ali a tribo de Benjamim, é a tribo que é de um lobo devorador que despedaça. E era isso que ele fazia. E ele repartia os despojos ali, as vestes daquelas pessoas como um troféu, um prêmio. Ele dava o voto ali contra aquelas pessoas, os cristãos. Então, meu amado, é isso que acontece. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, a sua vida pode mudar completamente. A sua vida não muda aos pedacinhos, mas muda completamente. Aquele que era um lobo, ele foi amansado pelo próprio Senhor. Ele disse assim: dura coisa é te recalcitrares contra os aguilhões. E agora ele está sendo usado não para perseguir a igreja, mas para seguir a igreja de Cristo. Olha que diferença que faz na vida da gente a conversão. Ele tinha isso. Ele tinha uma vida pela frente de um lobo que entrava e arrombava a porta. Eu acho interessante isso, porque se você for parar para pensar, o inimigo ele chega entrando com tudo. E é assim que Paulo fazia. Ele chegava entrando com tudo e arrebentava tudo. Ó, se tiver cristão aqui, eu dou meu voto contra eles. Vamos prender, vamos matar esses cristãos, né? Mas a gente vê que mudança admirável. Existe o hino que diz que mudança admirável em Jesus encontrei. Então eu quero que você hoje pense nisso. Pense nisso. Existem muitos lobos aí fora tentando devorar almas. Não dessa forma como Paulo, mas por falsas doutrinas, por doutrinas demoníacas. Existem lobos que estão vestidos em pele de ovelha. Existem perigos no mundo que nós precisamos estar atentos. E eu quero muito que você possa estar vindo fazer parte do rebanho de Cristo hoje para a sua vida. Que isso vai mudar a sua vida. Não é religião, não é o muito você ir à igreja, não é o muito você orar, mas é Cristo que pode te transformar. Se ele transformou um lobo devorador em uma ovelha mansa, que agora foi usado por ele e deixou aqui registrado nas escrituras, ele pode também transformar esse seu coração, que está duro e tão embrutecido, em um coração que seja esmigalhado pelo martelo de Deus, que seja um coração mole para ouvir a palavra de Deus. Esses são os pensamentos que Deus colocou no meu coração. E para finalizar, eu gostaria de orar por você, pela sua vida. Para você que está aí pensando que já não tem mais recurso, né? Eu sou um caso perdido, né? Assim que as pessoas falam. Para Cristo não é perdido. Não existe isso.
Ele disse assim certa vez: juntai tudo para que nada se perca. Então, para Cristo não tem situação que está perdida. Apenas a pessoa perde se ela quiser. E você pode, como Paulo, hoje ter um encontro com Cristo. Você quer ser transformado? É com Cristo Jesus. Oremos ao Senhor agora neste momento. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade. Senhor, obrigado. Eu te louvo e te agradeço pelo teu santo e bendito nome, pela força que o Senhor nos tem dado a cada dia, pelos esses momentos que nós passamos aqui junto, por essas lições que nós aprendemos. Senhor, quantas pessoas lá fora têm agido como lobos devoradores, têm agido na astúcia, no engano, no erro. Pai, que o Senhor possa estar buscando essas pessoas, possa estar nos dando a força, o ânimo, a coragem a cada dia, para que nós possamos estar vivendo para a honra e glória do teu santo nome. Nós sabemos, Senhor, que nós somos fracos, nós não temos nada, nós não temos forças para nos levantar a nós mesmos, mas o Senhor levantou o teu Filho amado para que nós, tendo a força nele, nós possamos estar vivendo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Pai, eu oro por a vida deste homem, desta mulher, deste jovem que está passando por situações difíceis da vida dele, por situações que tem de repente transtornado, tirado a paz de cada um dele. Pai, coloca paz no coração de cada uma dessas pessoas e principalmente que elas venham a te aceitar-te como único e suficiente Salvador. Que o lobo hoje, Senhor, possa estar virando ovelha e possa ser, em lugar de perseguidor, possa ser um seguidor da tua santa vontade. Que hoje, Senhor, possa estar tendo pessoas libertas aqui, jovens que estão presos a vícios, a tantas outras coisas, que não conseguem deixar o pecado, pessoas que estão sendo seduzidas pelos lobos espirituais. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Cerca-nos, Senhor, com a tua mão, com a tua proteção, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Que assim seja, hoje e para todo sempre, para a honra e glória do teu santo nome, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muitíssimo obrigado por você ter ficado aqui. Eu só peço uma coisa: compartilhe esses vídeos nas redes sociais com seus amigos, com seus colegas, que fazendo assim você vai poder estar ajudando as outras pessoas. Lembre-se, toda pessoa que tem um encontro com Cristo, ela pode mudar completamente. E é isso que Jesus quer hoje para a sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.